Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, mais um dia aqui, né, para a gente continuar o nosso processo, né, pessoal, de expansão da consciência, né, de conhecimento, a gente melhorar como pessoa espiritualmente, né? Trabalhar nossa espiritualidade, né, pessoal? A gente tem que fazer isso, né? A gente tem que se dedicar a esse. Por quê? Porque se a gente ficar na ignorância, o mal pode dominar a gente, tá, pessoal? A ignorância leva a gente ao mal, a gente está numa frequência baixa. É ignorância. Então, o que fez a gente sair, né, principalmente vocês do meu canal, sair de uma frequência baixa, passar para uma frequência mais acima, foi o conhecimento aqui a gente está estudando, né? Dia por dia, faça chuva, faça sol, já e a gente está aqui, então, mas a gente está melhorando. Por isso que eu fiz uma pesquisa com vocês, né? Que se vocês eram o mesmo antes de conhecer o meu canal aqui, se vocês não melhoraram, não mudaram, vocês percebem isso, tá? Vocês perceberam isso. E o que é que acontece? Vocês estão aqui assiduamente vindo assistir meus vídeos, pessoal, tá? Agradeço aí pela preferência, pela preferência, pelos ajuda, né? Pelo você tá, como é que se diz? Tá colocando aí os comentários, né? O que tá sentindo em cada estudo. Isso é muito importante, tá? Para eu analisar, para ver se eu não estou desviado da espiritualidade, tá? É muito bom, porque vocês são meu espelho, né, pessoal? Tá certo? Mas antes de a gente começar esse estudo, eu tenho que falar isso aqui, pessoal, porque eu vi uma notícia, né? Foi um vídeo aí, uma notícia que um cidadão, ele gravou um vídeo que ele queimava a Bíblia, estava queimando a Bíblia. Aí parece que no outro dia, né? Ele já apareceu lá, sem vida lá. Algo lá aconteceu com ele aí, ó, né? E a polícia tudo lá está investigando o que aconteceu, né? A polícia falou que deve ser o homicídio, né? E o cara tinha gravado, né? O vídeo aí queimando a Bíblia, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Isso é por causa da ignorância, pessoal, tá? É ignorância. No vídeo eu vi o cara, ele queimando a Bíblia e dizendo que aquilo era engano, que era os pastores, que não sei o quê. A Bíblia, pessoal, não é dos pastores, não é da Igreja Católica, não é de nenhum dessa religião. A Bíblia ali foi escrito, né, dos apóstolos, tá? Dos profetas que foram derramado muito sangue para que essa escritura chegasse até a gente aqui, pessoal. Tá? Foi muito sangue aí derramado. Então, o cara pegar assim agora e dizer aquilo ali, queimar ali, tá? Ali tem sangue de inocente para que a gente lesse agora o que a gente lê para a nossa espiritualidade, tá, pessoal? Você viu que teve muita gente que fez um esforço para que essas escritos ficassem com a gente, tá? Por mais que teve manipulação aí, mas tem palavra de Deus, tem palavra de verdade ali, pessoal. Agora, se, se é só com a Bíblia as pessoas querem fazer isso, rasgar, queimar. Tem tantos livros aí que não são não são bons, tá, pessoal? Não, como é que se diz? Mas ninguém queima aí.
tá? Isso não pode fazer, tá? Então, fez aí, ó, o mal alcançou ele aí, tá, pessoal? Porque a gente não pode fazer isso com coisas espirituais. Deus, o mal tá aí. Então, alcançou ele aí. Apareceu aí sem vida, tá? Eu fico olhando a notícia e digo, nossa, a falta do conhecimento leva as pessoas a cometer essas coisas, tá? Ainda mais que tem agora incentivadores, né? Falando aí nas redes sociais que a Bíblia não é como é uma coisa que vem de Deus, que não sei o quê. Entende? Tem muitos desses falando aí. É não sei o quê, é um livro comum, que não sei o quê. Mas esse livro aí está aí. Até hoje está aí. É combatida, não sei o quê, mas ele está aí. Por quê, pessoal? Porque existe além da verdade. Tá? Tem verdade ali para a nossa consciência, para a gente trabalhar nossa espiritualidade. É o que eu vou mostrar aqui na Bíblia. Mas isso é por causa de quê? Falta de ignorância, essa pessoa cometeu isso, né? Ele falando no vídeo que a Bíblia, os pastores. Não é do pastor, a Bíblia não é do pastor da igreja evangélica, não é da igreja católica, tá? Eles tomaram essas escrituras e estão usando para enganar as pessoas, mas não é dele. Então, se alguém é da verdade, use a escritura para a verdade. Entende, pessoal? Então, eu sei que esse pensamento aí tem muitas pessoas, tá? Porque muitas pessoas pensam que a Bíblia é dos evangélicos, né? Da igreja evangélica, ou da igreja católica. E sabe o que é isso? E esses camaradas não falam isso para vocês, a verdade, tá? Por isso que eu vim abrir meu canal, tá? Para não acontecer isso aí, ó. Com um rapaz aí que ficou na ignorância fazendo essas coisas aí. E aí o mal alcançou ele, tá, pessoal? Então, não é bom a gente, como é que se diz? Fazer isso, pessoal. Porque de Deus não se zomba. Todos aí na história que foram zombar de Deus aí não tiver, não tiveram um final feliz, tá, pessoal? Mas é isso. Vou tomar um chá aqui para a gente começar o nosso tópico de hoje, né? O nosso tema aqui é sobre o que, pessoal? Eu estou dando essa introdução aí, falando de mal. O que é que você acha que é meu tópico hoje? Meu tópico é sobre isso. Eu tenho que esclarecer essa situação, né? Então, o meu tópico de hoje é o que é o mal espiritual. Então, o que é esse mal espiritual, pessoal? Aí eu coloquei uma pergunta: e por que não podemos vibrar nessa densidade? Então, densidade é uma frequência baixa, né? O mal. Eu não entendo, tá? Tem alguns desses que são ateus, tá, pessoal? Eles acreditam que o mal existe, tá? Eles acreditam. Mas ele não acredita que o bem existe, que Deus existe. Ele não acredita. Aí, aí eu fico, como é que se diz, pensando, o que é que passa na cabeça dessas pessoas? A dualidade, né, pessoal? Entende? Mas é o nível de consciência que essas pessoas estão e a gente tem que respeitar. Por isso que eu estou aqui trazendo muitos ensinamentos para a consciência despertar, tá, pessoal? Não fazer como é que se diz? Uma ignorância que esse rapaz aí fez e a vida dele foi cefada. Entende, pessoal? As coisas de espiritualidade
É coisa séria, pessoal. A gente não pode fazer uma coisa dessa, tá? Se a gente não tem entendimento, não quer obedecer às coisas espirituais, tá tudo certo. Fique no seu pensamento, no seu cantinho, mas não vá fazer coisas que não deve fazer. Tá? Entende? Porque isso acontece, tá, pessoal? E aí, o mal alcançou esse rapaz aí. Eu estava ouvindo a notícia. Eu fiquei assim, eu digo, nossa, eu sinto muito, tá? Porque uma pessoa dessa, tá? E deve ter sido incentivado por alguns desses ateus aí, YouTube, tá, pessoal? E aí a pessoa comete Isso é tipo um suicídio, tá, pessoal? Porque você indo de contra as coisas espirituais é tipo um suicídio, tá? Eu espero que isso não aconteça, tá, pessoal? A gente tá tendo conhecimento para que isso não aconteça. Então, a primeira pergunta do nosso tópico é: o que é o mal espiritual? Então, pessoal, o que é isso? Ele fala, o mal espiritual, no contexto, né, espiritual, o mal não é geralmente visto como uma atitude ou uma força ativa personificada, mas sim com a ausência ou a carência do bem, a imperfeição ou desequilíbrio. Então, o que é que ele está dizendo que é o mal? O mal a gente só vai ver quando ele manifesta aqui nessa realidade. Mas enquanto ele está no processo intrínseco do pensamento, as coisas, a gente não vê o mal. Não vê os espíritos, como é que ele age. A gente não vê, tá? Mas ele fala que é uma força, né, ativa, né? É vista também como entidades aí espirituais, né? Mas sim com a ausência ou a carência do bem. Então, quando não tem a frequência do bem, o mal ele aparece, pessoal. Então, o mal só aparece por causa da ausência do bem. Por isso que a Bíblia ensina a gente a fazer o bem, para que o mal não domine, pessoal. Porque se tiver ausência de alguém do bem, da verdade, alguém, o mal vai dominar aquele espaço. Entende? Então ele fala que é a imperfeição, então o mal é a imperfeição e o desequilíbrio, né? É onde traz a imperfeição e desequilíbrio de tudo. A gente conhece a história, vocês sabem a história de Adão e Eva, né? Eu não sei se. Eu acho que não tem alguém aqui que não conheça essa história, tá, pessoal? Então, o que é que acontece? Ali, quando Adão e Eva caiu, entrou a imperfeição e esse desequilíbrio. Então, tudo entrou num desequilíbrio. Entende? Então, o mal começou a operar ali. Aí ele fala, na espiritualidade, por exemplo, o mal é frequentemente interpretado com o resultado da ignorância e do desconhecimento do bem, bem como das consequências da má utilização do livre-arbítrio e das paixões descontroladas. Então, pessoal, o mal entra por aí. Então, na espiritualidade, né, em geral, ele fala que o mal é frequentemente interpretado pela ignorância. Então, por isso que teve um aqui que falou aí nas redes sociais que a ignorância era uma bênção. É uma bênção para ficar no mal, né? Faltou ele completar a frase, tá, pessoal? Porque quando você fica na ignorância, né? Você tem um desconhecimento do bem, da frequência do bem. Então, o mal
opera. Por isso que está operando aqui, pessoal. Porque as pessoas estão dormindo, tá? Não colocam em prática a frequência do bem, desconhece até da frequência do bem. E ele fala que consequência da má utilização do livre-arbítrio. E o homem, né? O homem tem um livre-arbítrio de ele escolher tanto o bem ou o mal. A sua consciência vai ter que escolher isso. E das paixões descontroladas. Então, ele entra numa emoção, umas paixões, né? Que é a emoção descontrolada. Então, desequilíbrio. Através dessa utilização do livre-arbítrio, ele entra nessa frequência aí. E aí foi o que aconteceu aí com esse rapaz que o livre-arbítrio dele, ele decidiu, colocou na cabeça dele que a Bíblia não era verdade, que era dos pastores, dos católicos, né? E aí ele resolveu queimar a Bíblia. Foi uma decisão dele. Mas ele sofreu com essa decisão, né? Custou a encarnação dele aqui. Entende, pessoal? E a gente precisa tomar consciência disso, tá? Isso está acontecendo, a ignorância de muitas pessoas, tá? Aqueles que ficam endurecendo o coração para Deus, para a espiritualidade, pode cair nessa frequência aí. Não resista, pessoal. Vamos trabalhar com bem. A Bíblia, então, vamos tirar da Bíblia aquilo que está ensinando para o bem. A frequência é boa. E a Bíblia ensina, pessoal. A Bíblia ensina a gente a resistir o mal. Tá? Aí ele fala, o mal pode ser entendido como a falta de conhecimento. Então, o mal ele entra, né, pela falta de conhecimento. Amor, compaixão e outras virtudes que caracterizam o bem. Então, a ausência, a falta desse conhecimento, né, dessas virtudes na sua vida, o mal pode dominar você, pessoal. Quando a gente está aqui trabalhando a espiritualidade, tá, pessoal? Tá equilibrando, tá fazendo bem, tá se esforçando, é para que o mal não domine a nossa frequência. A gente não caia nessa frequência. É por isso que eu coloquei a pergunta. E por que não podemos vibrar nessa densidade? Então, é uma frequência, é uma densidade. Se existe a densidade densa do mal, existe a densidade do bem. Então, é um esforço. Então, é através de conhecimento, amor, vibrando na compaixão, né? Colocando essas virtudes elevadas para que essa virtude vai se tornar um escudo contra essa frequência baixa. É assim que a gente se protege, pessoal. Tá? Porque a gente está no limiar aqui da dualidade, né? Você pode cair também na frequência do mal. Quando vê você, é igual, por exemplo, eu estou aqui falando a verdade, né? Mas aí eu me distraio com as coisas aí, caio na falácia do inimigo que ele preparou, eu começo a mentir para vocês, começo a fazer coisas, tá? Errada, aí começa a enganar vocês para querer ter dinheiro. Então, eu estou me desviando para o mal, para uma frequência negativa. E isso aconteceu com vários líderes aí, tá, pessoal? Se desviaram por nada, tá? Saíram da frequência boa por causa de coisas aqui materiais, por causa do dinheiro, né? Eu sinto muito, tá, pessoal? Então, por isso que a gente tem que estar trabalhando sempre bem, vigiando, olhando para ver qual é a frequência. Será que isso vai fazer bem ou mal às pessoas? O que é que isso vai fazer? A gente tem que estar sempre analisando. Então, isso é
um trabalho de um desperto. Quem está dormindo, tá nem aí, tá nem vendo, tá dormindo. Às vezes um está até morto já. Aí, aí ele fala, o desenvolvimento espiritual é um processo gradual. Então, você para desenvolver, entrar nessa frequência, é gradualmente. E o mal seria uma fase, uma etapa nesse processo, onde a pessoa ainda não alcançou a plenitude da sua evolução. Então, aonde a pessoa não alcançou a plenitude, que é a plenitude de Cristo, né? Naquela evolução de consciência, então, aí a ignorância que ela está, ela comete o mal. O mal aproveita e é por isso, que o príncipe desse mundo, a Matrix que ele criou, ele quer manter a gente na ignorância. Então, ele usa até pessoas que estão aí no podcast para dizer que a ignorância é uma bênção, para você permanecer aí, tá? Sem conhecimento, para você não sair da frequência baixa. Então, quando você está na frequência baixa, existe uma densidade onde existe espírito, né? Um pensamento maligno que vai influenciar você por mal. Depois você está cometendo muitas maldades aí, coisas aí, tá? E até mesmo fazendo essas coisas contra as coisas espirituais de Deus. Aí você fazer isso é como um tiro no pé. Né? Você está dando um tiro. Você não pode fazer isso. Sabe? Se você faz o mal e reconhece que aquilo não, isso não é correto, não, você se arrepende, você volta para a frequência. Mas se você acha que é o mal mesmo, é isso aí, não tem, então você perde a sua encarnação. Eu sinto muito, tá, pessoal? Aí ele fala desequilíbrio. O mal também pode ser visto como um desequilíbrio energético. E é um desequilíbrio, tá? Por isso que quando a gente está numa frequência mais densa, a gente está todo desequilibrado. Nosso chakra, tudo está desequilibrado. Pensamento, tá? Pode ser visto como um desequilíbrio energético ou espiritual, que pode afetar tanto a pessoa que o pratica, quanto aqueles ao seu redor. Então, além de ele afetar ele, né, ele vai afetar as pessoas também. Porque um desequilibrado, ele sai desequilibrando todo mundo. Agora também tem um efeito contrário. Aquele que está equilibrado, ele pode levar todo mundo ao equilíbrio. É assim que funciona, pessoal, tá? Por isso que alguém, quando começa a se equilibrar, né, começa a entrar na frequência do bem, ele pode incentivar as outras pessoas para o bem. A mesma coisa é o mal. Mas você vê que tem mais pessoas com a frequência negativa influenciando para o mal do que influenciando para o bem. É isso, tá? Aí o que mais? Consequência, né, do mal. A prática do mal, seja através de ações negativas, pensamentos impuros ou emoções descontroladas, pode gerar consequência tanto para o indivíduo quanto para o seu entorno. Muitas vezes através de contato com espíritos obsessores. Então, é isso, tá? Quando você fica numa frequência baixa, tá, pessoal? Você está no limiar, na frequência dos espíritos obsessores. O que vai usar você, tá? E às vezes para praticar coisas que vai de encontro à espiritualidade, a Deus, tá? Porque ele quer que você se perca também. Eles estão perdidos. Estão em uma frequência baixa, então você cai na frequência deles, os obsessores,
e eles começam a incentivar você para o mal, tá? Começa a abusar a sua vida, começa, né? Tem pessoas até que enlouquecem aí, entende? Por causa da frequência que você tá. Aí ele fala, reforma íntima, né? Eu até já gravei aqui, essa é uma palavra que os, os espíritas, né, usa para o trabalho da espiritualidade, que você analisar o que você está fazendo. Isso que é reforma íntima, tá? Eu já gravei um vídeo falando sobre isso, o que é a reforma íntima aqui, né? É esse autoconhecimento. Ele fala, a separação do mal passa pelo busca do autoconhecimento, da reforma íntima. Então, buscar o autoconhecimento, essa palavra reforma íntima, é o que é usado mais pelos espíritas, né? Os centros espíritas conhecem bastante essas palavras. Que é o quê? É você buscar o autoconhecimento, analisar seus pensamentos, seu comportamento, né? O que é que você está sentindo? É coisa mal, pensamento bem? Então, é você analisar isso. E da prática do bem, buscar uma harmonia, um equilíbrio espiritual. Então, é isso que é forma íntima. É você buscar uma harmonia, um equilíbrio espiritual da mente, do corpo, da emoção e do espírito. É isso que é buscar o autoconhecimento, né? Que no meio espírita aí, nos centros espírita, fala que é a reforma íntima, que a pessoa precisa ver, que é o vigiar, o policiar, se policiar, né? Analisar aquilo que você tá pensando. Por quê? O seu pensamento, seu sentimento é vibração. Você vai lançar. Se você está pensando em fazer o mal aí, você está lançando vibrações negativas, pessoal. Entende? Então, é isso que fala, tá? O que mais? Em resumo, o mal, né? O mal espiritual não é uma força misteriosa, mas sim um aspecto do processo evolutivo resultante da imperfeição e da falta do conhecimento, amor, que pode ser superado através do desenvolvimento moral e da prática do bem. Então, para que esse mal não esteja aqui, a gente tem que desenvolver, sair né, da falta de conhecimento, começar a buscar conhecimento, começar a entrar na vibração do amor, né, as virtudes da alma, começar a trabalhar o desenvolvimento moral, tanto ético e moral, tá? Que é a ética para não mentir, a moral para não ter práticas que estejam fora da espiritualidade e começar a praticar o bem. Então, quando a gente faz isso, o mal não vai ter força na nossa vida. Mas se você não faz isso, você também, como é que se diz? Conhece o bem, as coisas boas para você fazer e você não faz, já está cometendo pecado. É o que a Bíblia fala. Por isso que digo, quando eu começo sempre o vídeo aqui, eu digo, dou graças a Deus por Deus nos manter vivo aqui nessa realidade, porque é uma oportunidade para a gente fazer o bem, pessoal. A gente fazer o bem às outras pessoas, né? Deixar as outras pessoas mais felizes, levar uma frequência boa. É o que eu estou fazendo aqui nos meus vídeos, pessoal. Por isso que isso me alegra muito quando eu vejo que meu vídeo fez bem, a pessoa trouxe alegria, ela se sentiu bem, ela estava numa densidade, ela começou a levantar, começou a orar, Isso me dá muita alegria. É o meu pagamento. É o meu pagamento, tá? É o meu pagamento espiritual, tá? Porque não tenho pagamento aqui na Terra, mas eu tenho pagamento espiritual, tá? É o meu pagamento quando as pessoas... Então, eu estou aproveitando esse meu tempo, que
eu estou aqui nessa estadia, aqui nessa realidade, né? Porque não sei que hora eu vou partir daqui, tá, pessoal? Porque uma hora a gente vai. Então, cada momento que eu acordo, aí venho me dedicar a esse tempo aqui da espiritualidade, que eu sei que é importante, tá? Eu tenho consciência agora, eu sei que isso é importante. Quantas pessoas estão sofrendo aí, tá? Ontem uma pessoa do meu canal, né, a irmã, que me mostrou o, a mulher abriu uma creche para os bebês born. E aí a reportagem passando, né? Aí digo, irmão, ela falou, irmão, meu Deus, essas pessoas estão perdidas, irmão. O que é que está acontecendo, irmão? Eu digo, é isso, é a falta da espiritualidade. Então, quando as pessoas não praticam o bem, pessoal, o mal domina as mentes. Começa a entrar nessa que a Matrix quer. As pessoas estão aí cegas, dormindo, então começa a entrar nisso. E é o que eu estou tentando fazer, despertar para a pessoa voltar à original frequência dela, voltar a espírito, para não deixar esse mal dominar a pessoa. Mas é difícil, tá? Não é fácil. E a gente que tenta fazer o bem, a gente é atingido pelo mal e tudo. Aí ele fala, o mal é dito como a essência de todo o sofrimento e infelicidade do mundo. Então, é tido como isso. Tem sido há muito tempo objeto de discussão da filosofia e da religiosidade. Então, discute aí sobre o mal, sendo exclusivo colocado às vezes como um empecilho racional para a existência de Deus. Então, quando a pessoa está no mal, é um empecilho para que Deus esteja na vida dela. Não pode. Se você está numa frequência mais baixa, você não vai ter contato com Deus. Ele fala, pois quem daria margem para se supor que a divindade ou não fosse onipotente a ponto de poder banir o mal? Então, por que então que Deus não... já vi muitas pessoas fazer essa pergunta, não baniu logo o mal? Por que, pessoal? Porque a gente tem livre-arbítrio. E o próprio Deus diz assim, ponho diante de ti o bem e o mal, o caminho da vida e o caminho da morte. Escolhe, pois, a vida. Deus quer que você escolha a vida. O nosso livre-arbítrio é esse, para escolher o bem ou a vida ou a morte espiritual, né? É uma escolha da nossa consciência, tá? Então, por isso que Deus não bane logo o mal assim, tá, pessoal? Ou não fosse perfeitamente boa a ponto de consentir o sofrimento das criaturas. Parecendo que Deus quer que a gente sofra, né, pessoal? Não é isso, tá? Ele fala, alguma religião propõe o mal como uma força ativa oposta ao bem, numa ideia de dualidade. Então, é isso. O mal é uma força, né? É uma frequência, uma densidade que ele contrapõe o mal. Então, por isso que a Bíblia fala, você só pode vencer o mal com o bem. Não vence o mal com o mal. Não pode existir mal com o mal, tá, pessoal? Só pode vencer com o bem, né? O amor, uma vibração tão forte, tá? Que o mal não resiste. Mas a gente vive nessa dualidade, né? Aí ele fala, muito se fala sobre a bondade e a maldade, o bem e o mal, o certo e o errado, o justo e o injusto. Existe isso, pessoal? Entende? Então, é a prova, tá, pessoal, que Deus existe. Porque vocês não podem negar aqui que o mal não existe. Eu coloco pergunta a vocês. O mal existe, pessoal? É? Foi a pergunta que eu fiz ao cidadão lá
na faculdade, né? Que ele está dizendo assim, que Deus não existe, né? Deve ser um discípulo aí já dos ateus aí, tá? Aí eu digo, nossa, que coisa, né? Tá certo. Você está dizendo que não existe, agora eu vou fazer uma pergunta, disse ele. Eu digo, o mal existe ou não? Existe mal? Ele não pode deixar de dizer que o mal não existe. Por quê? A manifestação do mal está frequente aqui, pessoal, na realidade onde a gente vive. Por isso que as pessoas não podem negar. Então, é uma prova que Deus existe. Porque se existe o mal, tem que existir o bem. É a dualidade. A gente está nessa dualidade, tá? Aí ele fala: existe uma dicotomia estabelecida no mundo. Então, é isso. De modo que algum acha ou pensa que existe dois princípios contrários do universo, duas forças revitalizantes, ou até os dois deuses, então. Mas será que é assim? Existe Deus do bem e do mal? Após disputar essa tensão da humanidade. Então, é isso que a humanidade está passando, tá? Não de modo algum. Existe apenas uma fonte de luz. Existe Deus. Acima e fora do universo, que criou e mantém tudo que existe. Essa fonte é o Deus eterno que existe desde sempre, irradiando forças que propiciam a existência das coisas. Mas o que acontece? Deus está irradiando essa força, essa energia, né? Aonde a gente entra nessa frequência do bem, né? Essa luz, né? Mas o que acontece? Mas então alguma poderia perguntar: se existe apenas Deus que é do bem, como pode existir o mal? Então, como é que pode existir o mal, pessoal? Que o criou, formou na verdade. Se a sua originalidade existe somente a bondade do Criador. Então, como é que apareceu aí essa força contrária? Entende? É por isso que a Bíblia fala lá. Foi por causa do Satanás, tá, pessoal? Não é? Começou essa força contrária contra essa frequência do bem. Então, o inimigo ele está trabalhando, está usando a energia, né, que vem de Deus, porque tudo vem de Deus, mas colocando uma força contrária à energia do bem primordial que vem de Deus. Ele fala: o ser humano deixou de vibrar na frequência certa. Então, o mal só entrou aqui na realidade porque deixou de vibrar na coisa certa. Que foi lá, Adão, né? Saiu da frequência, saiu de receber da fonte do bem. Então, ali aconteceu ali a coisa. Tá? Ele fala, mas o ser humano deixou de vibrar na frequência certa. Então, por isso que eu digo, e por que não podemos vibrar na densidade? Porque não é certo vibrar. Ficar na ignorância, ficar nessas coisas, não é certo. Ah, irmão Samuel, mas se você tá com pensamento, você tá vibrando em uma coisa errada, você tá fora, pessoal, da frequência. Da frequência certa, através da intuição, passando a seguir a orientação do seu intelecto imediatista e materialista. Então, seguindo o ego. Então, é o que está acontecendo com muito. Então, você fica numa frequência baixa. E aí, a frequência densa opera na sua vida. E é por isso que o inimigo sabe disso. Ele fez Adão cair lá, mas Deus enviou Cristo para nos libertar, nos levar para uma frequência
evoluída para o caminho de Deus, tá? É o qual ele não quer que você encontre esse caminho, ele não quer que você encontre essa verdade. Então, começou a embaralhar tudo. Essa é a luta. Então, uma frequência contrária para que a pessoa não alcance o bem. É por isso que é a luta da gente, tá, pessoal? Olha agora a luta que eu estou tendo para poder vir gravar esse vídeo e explicar sobre essas coisas, o mal aí. Vocês não podem negar que o mal não existe, a frequência está aí. Vocês sabem. Mas como é que o que é que a gente faz para sair dessa frequência? Fazer isso. É entrar, fazer a frequência do bem, buscar vibrar no amor, a gente tem que fazer isso, pessoal. Se arrepender do mal que cometeu e começar agora a fazer o bem, entrar em outra frequência. Aí ele fala, o mal não foi criado por Deus. É claro que não foi criado, tá? Toda a energia vem de Deus, tá? Mas o que é que esses mente maligna fez? Estão pegando essas energias e colocando para trabalhar contra a Deus. E a gente que somos filho de Deus, né? Ele trabalha mais contra ainda. Entende? Então, o mal não foi criado por Deus, nem pelo espírito do homem. A semente espiritual encarnada dentro de cada um, né? Mas pela mente que se volta contra o núcleo espiritual do homem. Então, temos as duas essências agora, o mal e o bem, tá? Mas a gente tem que fazer uma escolha. Qual energia a gente quer vibrar? Você quer vibrar na densidade, na maldade, ou você quer vibrar no bem? É uma escolha agora que você vai ter que fazer, pessoal. Tá? E você só vai conseguir vencer esse mal que está em você, tá? A semente que foi colocada pela serpente dentro do homem, você só vai conseguir vencer ela praticando o bem, saindo da ignorância. É por isso que como é que se diz? A maioria dos conhecimentos foram escondidos, pessoal. Porque eles sabem que é através do conhecimento que você vai se libertando disso aí. Foram escondidas. Até hoje é escondida, né? Tem muitas coisas que a gente não pode falar aqui num canal desse aqui. Não pode falar, tá? Eu fico aqui tentando achar a palavra. Como é, pessoal? Você não vê? Eu fico tentando achar a palavra, porque não posso falar tudo assim, Dema, porque pode acontecer aí de que algo possa acontecer, tá? Entende, pessoal? Então, eu falo em metáfora, falo em situações, aqueles que têm o conhecimento, ele entende. Mas quem não tem, sabe nem o que é que eu estou falando. Aí, o que mais, pessoal? Ele fala, aconteceu que num determinado instante o homem deixou de ouvir a voz do Espírito. Então, foi lá que aconteceu com Adão. Você vê que Adão ia conversar com Deus, ouvia a voz do Criador, né, na virada da tarde. Ele deixou ali, quando essa semente entrou do mal, ele se afastou, então ele entrou em outra frequência, então perdeu o contato com o Criador. O qual o Criador agora criou um caminho, o qual é Cristo, para restabelecer esse religare, né? A gente até falou ontem, né? Sobre o religare, não foi? No tema de ontem, não foi? Então, veio criar esse religare do nosso espírito com o Espírito de Deus. Porque a gente deixou de ouvir a voz do Espírito, a voz da intuição, né? Que se manifesta intuitivamente. Então, essa voz se manifesta, é por isso que quando aqueles despertam, ele começa a ouvir a intuição dele, pessoal. É muito forte para aqueles que estão despertos.
porque voltou a conexão. Quando você está dormindo, você não ouve a voz. Você está aí, seguindo o seu ego, as coisas que a Matrix quer. Aí ele fala, entregando-se à influência do intelecto materialista, afastando da luz. Então, quando você não ouve, você se integra o seu intelecto ao materialista, então, ao seu ego, às coisas materiais. Então, é um sinal daqueles que estão buscando coisas materiais, eles têm essa ânsia. É por quê? Porque eles estão afastados da luz. Quem é a luz verdadeira? Da onde é a fonte da luz, pessoal? Né? Tiago fala, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Então, teme um Pai da luz, vem de lá. Se afastou. Tá? Aí ele fala, disso resulta que o princípio contrário à luz foram sendo elaborados pelos seres humanos, assumindo um ar de uma falsa verdade, né? Falsa verdade, então, não é a verdade, que passou a influenciar a vida das demais e mais pessoas, fazendo com que gerações após gerações se consolide a decadência da humanidade. Então, é isso, foi geração, né? Desde Adão lá, vem passando geração em geração aí, se corrompendo aí, tá? E desde lá de Adão, alguns homens, né, vêm tentando buscar essa conexão com Deus. Aí Deus percebendo isso, então, Deus criou um caminho. Ontem a gente até falou por esse caminho, né? Deus criou um caminho alto aonde os impuros não vai passar por ele. Então, quem está numa frequência impura baixa não vai encontrar a porta desse caminho, não vai passar, o caminho é estreito. Eles, não, esse caminho aqui é muito ruim, eu vou por outro. Quem é esse caminho, pessoal? Quem é esse caminho? Você sabe quem é? Que Deus criou esse caminho para chegar até ele? Coloca aí nos comentários. Vamos ver aí se vocês estão estudando comigo ou não. Quem é esse caminho que Deus criou? Esse caminho alto aonde o impuro não vai passar por ele. Coloca aí, tá? Nos comentários. Aí, o que mais, pessoal? Hoje nos encontramos no ápice desse problema da humanidade na Terra. Então, a gente está... A irmã falou, nossa, o que é que está acontecendo com a mãe? A gente agora está no ápice. Porque veio, tá? A gente já veio de várias gerações, tá, pessoal? Sabe, sempre se corrompendo aí. Teve gerações aí que foi bastante corrompida. Mas agora a gente está no ápice do problema da humanidade na Terra, onde as pessoas têm o espírito enclausurado dentro de si, soterrado por um intelecto educado artificialmente, ou pelos instintos prosmíscuos que busca apenas baixos prazeres. Então, a sua consciência está enclausurada nisso aí. Está preso. Você enclausurado significa preso. Então, alguém precisa libertar você. Quem é o nosso libertador? Quem é o nosso salvador? Coloca aí também nos comentários. Entende, pessoal? Quando a gente vai estudando, vai aparecendo as coisas. O estudo, tá? Então, muitos estão com o intelecto soterrado nessa educação artificial, que está ligada a um instinto promíscuo que busca apenas baixos prazeres. Está buscando, então, coisa só do ego. Então, o homem do desejo está preso. Então, você está preso a isso. O homem está enclausurado. O espírito do homem, a nossa consciência. É preciso libertar para você estar livre, para buscar as coisas, as frequências mais altas. Aí ele fala, isso faz com que os seres humanos não consigam mais ouvir o núcleo interno, que é o verdadeiro ser. Então,
ele não consegue mais ouvir a intuição, a voz de Deus. Ele não tem mais direcionamento. Por isso que ele precisa ir até Cristo, para libertar, para ele entrar em outra frequência, para começar a ouvir a voz do Espírito de Deus. O Espírito de Deus começar a guiar ele. Entende, pessoal? É claro, né? Entende agora porque a maioria estão numa frequência mal? E é difícil a gente passar por uma frequência boa, tá? Encontrar o caminho de Cristo, tá? Não é fácil. É um caminho estreito, nem muitos encontrarão, tá? Aquele que encontrar vai ver, não, esse caminho é muito estreito. Não. Não quero andar por aqui, não. Mas é o caminho que leva a vida é espiritual. Porque a vida está com Deus. Então, se você está com Deus, você tem a vida, tá? Aí o que mais, pessoal? Ele fala, se deixar arrastar pela mais variada influência externa, né? Sem se deixar arrastar pela influência externa. Então, a pessoa que se conecta, ela não vai deixar ser arrastada por essas coisas. Enquanto que a semente espiritual encarnada é encapsulada por uma crosta de erros e concepções erradas. Então, enquanto o nosso espírito não entrar nessa frequência, vai ficar enclausurado, né? A nossa semente espiritual, o espírito encarnado, fica enclausurado numa costa de erro. Fica cometendo erro e mais erro. Entende, pessoal? E é isso que está acontecendo, tá? A humanidade está presa aí. É preciso despertar. E é através do despertar, né, que a pessoa vai perceber isso. Vai começar a trabalhar espiritual para sair da frequência negativa. Porque eu estava em frequência negativa, pessoal. Todos nós aqui estavam na frequência. E estamos trabalhando para que essa frequência negativa não alcance a gente. A gente comece a evoluir espiritualmente, indo sempre para cima. Tá? E não é fácil, tá? Porque o que tem de coisas aqui erradas não é brincadeira, tá? Aí ele fala, se existe o mal entre os seres humanos, é porque negligenciamos o espírito. Então, é porque negligenciamos a conexão com o espírito de Deus. Foi intelecto desenvolvido artificialmente. Então, o ego, né? E contradiz as leis espirituais, o qual contradiz a lei espiritual. A gente fica seguindo o desejo do ego enganoso, e é isso que a Matrix quer, né? Você não desperte, não observe leis espirituais, não entre. Ele quer isso, para você ficar preso. Né? É o plano dele. Então, o que é que a gente tem que fazer para sair disso? Começar a vibrar numa densidade mais elevada, no amor, né? Por mais que o mal exista aí, a gente vai ter a proteção quando a gente entra nessa frequência. Aí ele fala que deu origem aos erros conceituais de onde a maldade descende. Então, tudo aquilo que vai de contra a lei espirituais que Deus colocou é uma frequência que está oposta, está trabalhando. Ele é uma energia que veio de Deus, né? Por isso que muitos falam. O anjo que virou Satanás, ele veio de Deus. Ele tem energias, influências, né? Ele está usando a energia, o talento. Então, é igual uma pessoa. O talento que Deus deu a ela veio de Deus. Mas ela pode usar por mal ou por bem. Tem muita usando o seu talento para o mal. Então, e outros estão usando para o bem. Então, você, quando está pegando essa energia e transformando numa energia contrária às leis espirituais de Deus. Foi isso que Satanás fez. E ele está fazendo com que a gente faça isso também. E muitas pessoas estão fazendo, tá?
dom, talento que Deus deu a ela para ela usar para o bem, para ajudar muitas pessoas, ela tá pegando essa energia, esse dom, essa luz que estava dentro dela e transformando em umas trevas, colocando para o mal, não fazer o bem às pessoas. Então, o que é que Deus tem a ver com isso? Deus criou as coisas boas, mas há consciências que estão desviadas da frequência do bem. Foi o que era Lúcifer, né? O anjo, né? Vocês conhecem o anjo Lúcifer? Ou não? Você vê aí as maldades dele. Então, foi isso que ele fez. Ele pegou o talento dele, porque ele era um músico, né? Uma orquestra no céu, né? Ele regia lá. Então, ele está usando agora, né? As frequências, o conhecimento dele de músico, né? Conhecimento que ele tinha lá das coisas celestiais, usando contra agora as coisas do bem, contra as leis espirituais. Então, ele age à margem da lei. Então, ele mente, faz tudo contra. Por isso que Cristo falou, ele é o pai da mentira. Entende agora, pessoal? Aí ele fala, dali por diante o instinto natural também foi corrompido. Então, dali quando o homem ele corrompeu a consciência do homem, né? Separou o homem da fonte de Deus, né? Adão e Eva. Dali também o instinto natural do homem foi corrompido, dando a origem a essa busca por prazeres depravados. Então, ele disse, então aí comece agora a buscar o homem do desejo, o homem do prazer, então o homem aqui carnal, o qual, quanto mais a pessoa se afunda nisso, mais ela vai estar afastada de Deus. Pessoal, é uma verdade que tá aí, tá? E a gente precisa ter conhecimento disso. Então, vamos parar aqui, tá, pessoal? 57 minutos, nossa. Eu quero continuar, que tá bom o estudo, mas não pode, tá? Então, vamos preparar para a segunda parte, tá, desse vídeo, tá? Então, eu vou ali fazer uma merenda e daqui a pouco eu volto. Até a segunda parte.